Vamos falar sobre saúde agora, né, Renata? Você tem alergia, Anderson? Graças a Deus, não. Eu tenho, e muita. Só é mudar o clima que meu nariz já ativa. Você já sente, você é a estação meteorológica em pessoa. É o meu nariz. Pois é, muita gente, né, conta histórias como essa. E a gente conta agora a história de Luciana, que sofre com problemas alérgicos desde a infância. Os remédios não saem da mão de Luciana desde quando era criança. Tudo para tentar controlar a alergia. Hoje, com 25 anos, lembra que ainda com 8 anos começou a sofrer com rinite alérgica e sinusite, decorrentes da doença. Com tanto tempo tentando se cuidar, acabou ganhando experiência no assunto. É tanto que quando a crise vem, já sabe o que fazer. Por exemplo, eu evito de tomar sorvete, coisas geladas, durante a crise, mas no dia a dia eu me comporto normalmente. Depois de passar pelo tratamento indicado por um alergologista, Luciana sente que os efeitos da alergia diminuíram. Hoje eu entendo melhor a doença em si, porque todo mundo é sensível à poeira, a mofo, à mudança climática. Só que quem tem a alergia é muito mais sensível do que as outras pessoas. No caso de Luciana, o problema é de família. O pai e o irmão mais velho sofrem com o problema. Seu Edilson, o problema que é chato, sente há muito tempo, né? Exato. Eu sempre tive, mas eu creio que também isso é questão de família. Porque o meu filho também, mais velho, ele também, eu creio que puxou a mim. Ele tem esse problema de rinite. Aí Luciana tem. E eu acho que já é da família mesmo. Oh, meu Deus. É a herança, né? Pois é, e essa é a Semana Mundial da Alergia. O que causa essas alergias, hein? Tem gente que enfrenta problemas com remédio, produto como esmalte, perfume, alimentos e até com mosquitos. Pois é, e para tirar nossas dúvidas, convidamos o médico Valdemir Antunes. Muito boa tarde, né? E obrigada pela sua participação aqui no ABTV. E a gente começa já perguntando, pegando carona no que disse o Edilson na entrevista. É de família? É hereditário? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde Renata, boa tarde Anderson. Realmente o paciente alérgico, os pais, ele tem uma predisposição, tá? Tem uma história familiar. Então, os pais, quando têm alergia, maior é a chance do filho desenvolver alergia. Tem uma predisposição. Existe quando o pai ou a mãe é alérgico, existe em torno de 30% a 40% dos filhos se tornarem alérgicos. Se os dois forem alérgicos, aumenta para 60%, 70%. Os meus estão... Tá complicada essa É verdade. Tá certo, olha, já vou começar também a fazer as perguntas dos telespectadores, como a Gislândia Sinara, de Encruzilhada de São João. Ela quer saber se estresse pode causar alergias. Ela disse que foi ao médico, ele disse que poderia ser um dos fatores. Veja bem, o estresse, ele pode mexer muito com o psicológico da pessoa. Na verdade, o estresse emocional, ele não desencadeia uma alergia. Ele pode ter um agravamento, certo? É muito de algo que ela já tem. De algo que ela já tem. É muito difícil a gente chegar e somatizar ou dar um diagnóstico por uma pergunta simples assim. Mas vale a pena investigar, saber qual é o grau de estresse, evoluir, saber qual é o tipo de alergia, às vezes uma reação na pele, sim, pode dar uma coceira, alguma coisa. Então, ela tem que investigar e saber se o estresse pode ou não agravar. E é uma pergunta meio vaga para a gente dar um diagnóstico preciso. A Milena, de São Caetano, ela diz o seguinte: estou com o corpo cheio de carocinho vermelho. Fui ao médico, ele disse que pode ser dengue, mas eu acho que é alergia, porque some e volta depois de coçar. A gente precisa saber quanto tempo que o paciente está com esses sintomas, se tem outra associação, outro sintoma, dor, febre. A gente sabe que está numa época de dengue também, mas ver como é a reação com alguns medicamentos. Então tem que avaliar. Poder ser dengue pode, como também pode ser alergia. A Marcela, do bairro Petrópolis, disse que o filho dela espirra muito durante a manhã. É comum, né? Muita gente por conta da poeira, quando acorda. Sim, as crises nasais ela pode acontecer em qualquer época do dia, mas é mais frequente durante a manhã, quando tem mais espirros, coriza,
o nariz entope, os olhos ficam lacrimejando e coçando, uma coceirazinha na garganta. Com essa mudança de temperatura, as crises normalmente acontecem mais pela manhã, ou às vezes o tempo todo, Renata. Não sei como é o seu caso. Eu acordo, meu bom dia é um espirro. Renata acordou. Exatamente. Vamos lá. A Maraísa Ferreira, ela diz o seguinte: estou com um problema de pele, dá uma coceira repentina e depois cria umas bolhas. Ela disse que está preocupada. O que pode ser? Veja bem, pode ser alergia, pode ser algum outro sintoma. Não posso falar que é, mas a gente tem que pensar se tem alguma correlação com alguma picada de inseto. Tem que dar uma correlação. E uma lesão é uma coisa que a gente tem que examinar. Dar um diagnóstico sem examinar uma lesão é quase impossível. Entendeu? Ela, inclusive, até mandou umas fotos pra gente e é lesão mesmo que ela tá na mão. Teria que ter qual é a parte do corpo. Pode ser tentar correlacionar com se é uma parte mais exposta. Entendeu? É nas mãos, no caso. Pronto, então pode ser uma picada de inseto, como pode ser outras coisas. Pode ser até uma queimadura, tá manuseando, então tá na cozinha, só picou um pouquinho de óleo, então deu uma queimadura, coçou, criou uma bolha. É melhor correr para o médico, né? Correr para o médico. A Edjane Siqueira, de Arco Verde, quer saber se rinite alérgica tem cura. Veja bem, se você conseguir afastar o fator desencadeante, que na verdade na maior parte são os ácaros, o paciente fica assintomático ou curado. Como nós sabemos que hoje é muito difícil o paciente conseguir viver sem ter contato com a poeira, ninguém pode viver numa bolha, entendeu? Então nós temos que tratar fazendo uma prevenção, tá? Ou seja, o controle ambiental, evitando alguns fatores desencadeantes. A gente viu aquela paciente, Luciana, se não me engano, ela se expõe, o quarto dela tem algumas coisas que podem ser evitadas. Tá? O senhor já viu logo. O sofá dela também parece que é de pano e tem uma probabilidade de acumular mais ácaros. Então isso faz parte de um controle ambiental, da prevenção da alergia. Juntamente com o tratamento medicamentoso, que ela vi que já está usando as medicações a princípio corretas, e também fazer uma imunoterapia, que é o tratamento específico, que vai fazer com que o paciente mude o perfil genético. Ele vai tornando mais resistente, menos sensível. E isso vai levar a uma cura clínica do paciente. Ok. O Wagner de Toritama, ele pergunta se uma pessoa que tem cansaço pode ter alergia a algum alimento. Podem ser duas reações diferentes, apesar de serem alérgicas, um cansaço alérgico por uma reação com poeira, e algum alimento ele pode causar uma reação mais sistêmica e desencadear um cansaço. Pode, ou pode ser um prolongamento, entendeu, de uma mesma reação alimentar, causando um cansaço, ou às vezes são duas alergias diferentes. Doutor, nessa época do ano, muita gente está usando ventilador por conta do calor, e é o caso do Valdir, do bairro Vassoural. Ele diz que ele quer saber, o ventilador ligado durante todo o dia e a noite e com o vento direcionado para a pessoa, pode causar algum tipo de alergia respiratória? Eu emendo, ventilador ou ar-condicionado para quem tem alergia, ou nenhum dos dois? Não, vamos falar. Primeiro o ar-condicionado, certo? Porque o ventilador, ele está sempre em contato, ele está movimentando a poeira, se o ambiente for mais limpo, um ambiente asseado, um ambiente com menos poeira, então a gente pode orientar a usar ventilador, porque a gente também tem que viver, temos que ter uma sintonia com o nosso paciente. Eu não posso proibi-lo de fazer tudo, senão você vai viver numa bolha, você não vai ter uma vida. E eu costumo orientar meus pacientes que ele tem que ter uma vida normal, tá? Aí tem que ter algumas adaptações, não usar um ventilador direto no rosto, procurar usar para cima, ou que pegue do corpo para baixo, para evitar esse vento direcionado no rosto que vai causar uma irritação. Entendeu? Então, o ar-condicionado e o ventilador que não seja direto no rosto. Ok. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição no ABTV. Um grande prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Certo. Obrigado. Obrigado. E seguindo